boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com alegria que acolhemos a todos vocês que tiraram esse tempo para acompanhar a nossa segunda live sobre a campanha da fraternidade que as pastorais sociais aqui da Diocese de Leopoldina promovem, preparando então a nossa caminhada quaresmal, refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano. No mês passado, nós tivemos nosso primeiro encontro com o irmão Mariano, que apresentou um pouco sobre essa questão da educação popular, de como que nós somos chamados a sermos, de fato, educadores, a falar com sabedoria, ensinar com amor, como fala o lema da campanha da fraternidade. Hoje nós temos a alegria de receber o Dom José Belisário, um grande amigo, companheiro. Tive a alegria de morar 2 vezes com o Dom Belisário. Dom Belisário é arcebispo emérito de São Luís do Maranhão, né? Mora bem próximo aqui da gente, em Santos Dumont. Então, é com alegria que nós queremos acolhê-lo para essa noite, para esse bate-papo. O Elias e a Ana Lúcia, que estão conosco também aqui, fazem parte das nossas pastorais sociais aqui na Diocese, estarão aí nos auxiliando, então, ao longo dessa live, para que a gente possa fazer um bom encontro. Então, você que já está aí nos acompanhando, ao longo da live, vá colocando as suas perguntas no chat, né? Que depois que Dom Belisário terminar sua exposição, ele vai responder essas perguntas que vocês forem colocando aí no chat. Então, a gente pede que escreva. E também nós pedimos que vocês coloquem aí o nome, de onde está, né? Que é importante para a gente poder ter a dimensão da nossa live, quem está participando, né? Então, isso é muito importante. Então, escreva aí seu nome, sua cidade, que vai ser bom para que nós saibamos de onde você está aí nos assistindo. Então, vou passar a palavra para a Ana Lúcia, né? A Ana Lúcia vai conduzir, então, a nossa oração inicial. Boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa live com a oração da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e educação. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. Então, é assim que nós queremos iniciar, que nós possamos, de fato, assumir cada vez mais essa nossa missão de educadores. Todos nós somos chamados a falar com sabedoria e ensinar com amor, né? Então, seja muito bem-vindo, Dom Belisário, é uma alegria muito grande poder recebê-lo hoje, né? Então, fique à vontade, a palavra, então, é sua. Muito obrigado, Frei Gilberto. Quero saudar a você, os nossos companheiros de live, o Elias e a Ana Lúcia, aos quais eu estou conhecendo agora com muito prazer. E saudar também as pessoas que vão nos acompanhar durante essa conversa. Eu vou começar falando
num primeiro ponto, sobre o relacionamento entre Quaresma e campanha da fraternidade. E você vai saber por quê. É porque tem havido uma certa polêmica sobre se é a campanha da fraternidade, como nós temos realizado, tem adequação com a Quaresma. A Quaresma é uma das tradições mais antigas da nossa igreja. Nos lembra 40 dias de muitas coisas, mas especialmente os 40 dias que Jesus passou no deserto, em preparação para a sua vida pública. E ali ele encontra aquelas tentações. A Quaresma, na tradição da igreja, é sempre apresentada como um tempo de conversão, através de 3 ações concretas. Primeiro, o jejum. É bom nós nos educarmos sobre a alimentação, o alimento e a bebida, o equilíbrio, a temperança, o jejum. Depois, a oração. Às vezes nós vivemos muito exteriorizados, então é preciso que a gente tenha um tempo de interiorização maior. E, finalmente, a esmola. Sendo que a esmola representa o que há de mais precioso no mandamento evangélico, no mandamento cristão, que é o amor ao próximo. Nós não podemos reduzir a esmola a gestos pontuais de você fazer uma caridade aqui, uma caridade ali. É muito mais do que isso, né? É a vivência do amor fraterno. Então, o tempo da Quaresma é um tempo que nós nos esforçamos para voltar para aquilo que há de mais profundo e precioso na vida humana, na vida cristã. A campanha da fraternidade, ela existe desde pelo menos 1964, sendo que antes disso algumas dioceses já faziam alguma coisa a esse respeito. Então, essas campanhas da fraternidade que nós temos vivido, o que elas têm nos ajudado? A identificar espaços, situações, comportamentos necessitados de mudança. O mandamento maior é a fraternidade, por isso, sempre a campanha é a campanha da fraternidade. Eu vou só dar alguns exemplos de temáticas que já foram abordadas nas nossas campanhas. Primeiro, um primeiro grupo de assuntos refere-se mais à renovação interna da igreja, porque a igreja, em 65, estava acabando de sair do concílio ecumênico. Então, naquele momento, era importante uma reflexão sobre a renovação da igreja, sobre a pertença. Lembre-se que você também é igreja, era um dos lemas. Também da partilha dentro da igreja, falava em crer com as mãos, etc. Numa segunda fase, a igreja voltou a se preocupar com a realidade social do nosso povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. De novo, eu vou dar alguns exemplos. Em 78, o tema foi Fraternidade e Mundo do Trabalho. Trabalho e justiça para todos, era o lema. Então, essa é a temática altamente trabalhando com questões sociais. Depois, em 79, eu acho interessante, e eu já era padre, eu tenho 52 anos de padre, então, essa campanha mexeu bastante conosco, por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. Já era uma preocupação com a questão do clima, né? Que hoje é a questão ambiental, que é um dos grandes problemas humanos que nós enfrentamos. Depois, a questão da saúde e fraternidade era uma outra temática. Numa terceira fase, interessante, aí se volta mais para situações existenciais do povo brasileiro. De novo, eu vou dar alguns exemplos. A campanha de 88, Fraternidade e o Menor. Foi daí que começou a pastoral do menor, né? Que deu um fruto permanente.
Quem acolhe o menor, a mim acolhe. No Brasil, nós temos uma grande questão de menores de rua, etc. Depois, a fraternidade e o negro. Essa temática, aliás, eu acho que essa é de 88. Na época, muitas pessoas acharam que era inadequado, que era uma coisa... discutir a questão do negro no Brasil, que no Brasil não existe racismo, etc. Né? E interessante, né? Hoje nós temos tranquilamente uma opinião comum, né? Nós todos estamos de acordo que o Brasil é uma sociedade extremamente racista. Talvez não racista assim, em termos pessoais, mas em termos de organização, em termos estruturais, né? Quando você vai na prisão, que você encontra lá, 70% é negro, né? Os pobres, quando você vai examinar quais são os pobres do Brasil, etc. Então, isso já tem quantos anos? 88, né? Em 90, a fraternidade e a mulher, a questão da mulher, num país como o nosso, né? Mulher e homem, imagem de Deus. Olha que tema mais interessante, né? Eu vou dar um pulo em 2002. Aí eu já era bispo. Fraternidade e povos indígenas, por uma terra sem males. De novo, né? Nós carregamos uma dívida enorme com os povos indígenas, né? Aí eu já morava em Maranhão. Maranhão é um estado onde percentualmente tem mais povos indígenas do Brasil, sendo que a maior parte deles, como os Guajajaras, já estão em contato com o mundo não indígena há uns 300 anos, mas tudo bem. E um outro exemplo, mais recente, 2006, fraternidade e as pessoas com deficiência, a questão da inclusão dessas pessoas. Levanta-te, vem para o meio. Então, eu estou dando esses exemplos porque recentemente houve uma discussão, uma polêmica muito desagradável, de acusações contra a CNBB, especialmente, que estava desviando a espiritualidade. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que a CNBB sempre teve o apoio de todos os bispos do Brasil, né? E teve o apoio dos papas, desde Paulo VI, a campanha sempre aberta através de uma fala do Papa, entendeu? Então, a conclusão que eu quero deixar clara é o seguinte: as campanhas da fraternidade é um jeito novo, adequado, para viver a Quaresma no mundo nosso, um mundo urbanizado, um mundo, né, plural, entendeu? Então, isso que eu quero deixar claro. Bom, dito isso, nós vamos entrar no nosso assunto, né? O nosso cartaz, o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, representa uma cena que é contada, um episódio em João, capítulo 8, de 1 a 11. É aquela cena em que uma mulher é trazida pelos maiorais, pelos homens, para Jesus. Ela foi pega em adultério, flagrante. O que fazer? Então, vocês conhecem a história, depois nós podemos até voltar um pouco sobre esse cartaz, né? De qualquer maneira, ali fica claro que há duas pedagogias presentes, né? Uma pedagogia é a pedagogia de quem acusa, o acusador. Eu me lembro, eu achei uma observação tão inteligente do Papa, quando ele lembra que o grande acusador é o demônio, é o diabo, né? E Deus é uma misericórdia. Então, de um lado, tem os que acusam, né? E fala, está escrito isso, está escrito a lei fria. E de outro lado, nós temos Deus, Jesus, que é o diálogo, é a misericórdia, né? Tem uma expressão, acho que é de Santo Agostinho, que fala assim: quando os dois ficaram sozinhos, de um lado estava a miséria, representada da mulher, nosso mundo, eu, você,
né? A miséria. E do outro lado estava a misericórdia, que é Jesus. O lema, já que o Frei Gilberto até lembrou, fala com sabedoria, ensina com amor. Nós, então, vamos, nessa campanha, falar de educação. Educação é uma temática, uma ação eminentemente humana. Só os humanos é que podem ser... Por exemplo, um animal ele pode ser treinado, não é? Naturalmente. Assim, às vezes aprende muita coisa, mas a ação educativa é algo que nos diferencia, né, do resto do mundo, do cosmos, né? Então, é uma ação eminentemente humana. Ao mesmo tempo, é também uma ação divina. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo como que Deus, pedagogicamente, vai educando o seu povo. Não é de uma hora para outra que as pessoas mudam. Até quando chega a plenitude dos tempos, vem o Verbo se fez carne. Então, veja que Deus também tem uma pedagogia, e essa pedagogia, né, continua hoje. O texto base é dividido em 3 momentos que eu acho muito importantes. O primeiro momento é escutar, né? A gente poderia falar que é o ver, né? Escutar. Né? E o texto começa dizendo que algumas pedagogias, em vez de escutar, elas são silenciadoras, cala a boca, né? O problema da Covid-19, que nós estamos vivendo agora, né, em plena Covid, nos obriga a rever, a reavaliar, né, a maneira como nós nos organizamos como humanidade. Essa é a proposta. Né? Vamos ver essa Covid, o que ela até quer dizer para nós, né? E aqui, algumas observações a gente pode fazer, baseadas um pouco na doutrina da tradição da Igreja, mas especialmente do Papa Francisco, que diz o seguinte: há um descompasso entre a resposta técnica e a resposta política, que revela as desigualdades estruturais presentes no nosso país. A Covid está deixando claro essa situação. E aí vem o seguinte: o desenvolvimento, para ser autêntico, ele não pode ser meramente econômico e técnico, ele tem que ser integral. Contar com a pessoa e com o todo. E aí, uma observação, que se tudo está interligado, e a ciência mostra isso. De fato, tudo, o mundo é uma cadeia, uma interligação, né? Se tudo está interligado, é difícil pensar que esse desastre mundial que nós estamos vivendo no momento não tem a ver com a maneira como nós encaramos a realidade. E aqui, um projeto de vida e um projeto de sociedade. Que projeto que nós temos? Não é possível fazer um projeto individual de vida sem um projeto de sociedade. Você não mora sozinho. E um projeto de vida individualista, que geralmente é o projeto que nós temos, né? Cada um de nós quer seguir o seu caminho de maneira digna e tal, mas às vezes sem levar em conta a sociedade. Então, um projeto de vida individualista tende a quê? A fortalecer a competição como meio, é passar por cima. E a meritocracia para justificar as desigualdades. Existe desigualdade porque a pessoa não se esforçou, porque ele não estudou direito, etc. Né? A educação deve nos ajudar a vencer o individualismo. É possível, sim, nós termos um projeto de sociedade. Eu acho essa observação importante porque nós vamos entrar daqui a pouco numa campanha
política. Então, é importante, que projeto esses nossos candidatos nos apresentam, né? Que tipo, ou tem projeto, às vezes nem projeto não tem, né? Muita informação e conhecimento, às vezes, nós temos, e pouca sabedoria. É claro que o conhecimento ajuda, mas ele não garante uma postura de sabedoria diante da vida. Tanto é verdade que, às vezes, pessoas consideradas rústicas têm uma sabedoria muito maior de um grande técnico, de um grande inventor. A formação humana tem que ser tomada em sentido amplo, abrange o pertencimento e participação da pessoa no mundo, de modo integral e solidário. Como é que começa a educação? Em primeiro lugar, são os pais, né? São os primeiros, mas não os únicos educadores de seus filhos. Há um provérbio africano que é citado no texto também, que diz assim, que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Às vezes, essa pandemia nos tem, às vezes, fechado, né? Um pai me falou que uma criança dele ficou tão sozinha que quando viu uma criança igual a ela se assustou. Entendeu? Que não tinha como ver. Você vê que nós, a saída dessa pandemia, nós vamos ter que ter uma atenção muito especial com as crianças, né? Nós temos que lembrar que os meios de comunicação social também fazem parte da educação. Já se disse que a TV, nos últimos 50 anos, foi a grande educadora do povo brasileiro. Algumas pessoas veem isso assim de maneira um pouco pejorativa. Eu acho que, fazendo as contas, digamos assim, a prova dos 9, eu acho que alguma coisa foi positiva, né? A atuação da TV, especialmente as TVs abertas, naturalmente, nesses últimos 50 anos. Integrou o nosso povo, né? E é uma discussão complexa, mas eu vejo mais o lado positivo. Finalmente, nesse escutar, nós vamos nos perguntar como é que está a educação formal no Brasil. Quer dizer, a educação que é dada nas instituições, nas escolas, né? O texto diz que nós temos um projeto educativo inconcluso, quer dizer, ele está em construção. Talvez a gente tenha que começar chamando a atenção para o lado positivo. Não há dúvida que a educação formal no Brasil deu um salto muito bom, positivo. Quando eu entrei na escola, em 1952, eu tinha 6 anos, praticamente os pobres estavam fora da escola. Entendeu? Os pretos, os pobres, os favelados, o pessoal rural, naquele tempo, 70% da população brasileira estava, 80%, estava no campo. Então, o salto positivo hoje é que a escola chegou praticamente a 100% das crianças. Isso é muito positivo, né? A universalização do ensino básico. Nós temos que agradecer muito a vários educadores da história do Brasil, né, que chamaram a atenção sobre isto, né? Eu não vou citar nomes, porque isso pode dar até uma briga, né? Mas, naturalmente, esses educadores, na época, às vezes foram mal compreendidos, etc. Eu vou só chamar a atenção com a grande figura de educador brasileiro, que é uma personagem, uma figura do mundo, não é só nossa, não, que é Paulo Freire. O ano passado, 100 anos do nascimento dele, né? Um grande educador, né? Então, essas questões positivas. Mas, é claro que tem problemas. Começando com a educação básica, né? O que nós ganhamos em quantidade, nós perdemos em qualidade. E aqui tem uma certa ironia. A hora que o pobre tem acesso ao ensino,
a educação perde a qualidade. Quando eu estudei, a professora era uma pessoa altamente considerada. Os professores do ginásio eram pessoas, nossa, todo mundo respeitava. E tinham um certo lugar social, né? E isso nós perdemos. Então, a qualidade, né, perdemos. Tem esse problema aí, né? Sobre a educação superior, primeiro, a importância da educação superior, né? Essa educação é decisiva para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento, para a pesquisa, né? O que acontece no Brasil? A educação básica não é de boa qualidade. A educação pública, estou chamando de pública. E a educação superior pública é de boa qualidade. Então, veja aí, né, a questão, que o pobre, que tem uma educação pública básica de má qualidade, ele tem uma dificuldade enorme para aceder ao ensino público gratuito superior, né? E daí, eu acho, a questão das cotas é uma questão de justiça, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. E o texto lá fala também das instituições católicas, das instituições formais. Não vamos entrar nesse assunto. Aí, então, esse é o primeiro ponto, que é o escutar, né? É o ver. O segundo ponto é a reflexão sobre isso. Quer dizer, o que nós podemos pensar, julgar, avaliar. Então, esse exercício de escuta, de ver, tem que conduzir a uma tomada de posição de quem escutou. Como é que nós vamos tomar essa decisão? Nós podemos olhar, no nosso caso, através da fé e da tradição cristã. E aqui, eu acho muito interessante que o texto nos fala de Jesus como educador. Como foi a educação de Jesus? Ele foi criado numa cidade pequena, na periferia de Israel, digamos, do mundo judaico. São Lucas diz que quando ele tinha 12 anos, aquela história que ele se perdeu, foi achado 3 dias depois, que depois ele voltou para Nazaré e era submisso a seus pais. Ele era uma pessoa obediente, portanto. E Jesus, então, diz, desceu seus pais para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. A educação, ela realmente se produz no íntimo, na intimidade da pessoa, né? E Jesus ia crescendo em sabedoria, olha, em idade e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, há um processo. Jesus foi educado. É bom saber disso. Jesus, o Verbo de Deus, encarnou-se. E, às vezes, essas cristologias meio populares diz que Jesus já sabia tudo com antecedência. Não sabia. Ele teve que passar pelos mesmos sofrimentos nossos, diz a carta aos Filipenses. Então, portanto, Jesus passou por um processo de educação. Quando ele começa a vida pública, ele é chamado de mestre pelos discípulos e também pelos doutores da lei. A pedagogia de Jesus é muito interessante. Ele usa parábolas, usa comparações, metáforas, né? E o importante é descobrir que a pedagogia de Jesus, ela liberta as diversas categorias de pessoas, né? Puxa para cima. Aqui talvez eu lembro uma expressão do Papa Francisco. Ele diz assim: uma pessoa humana, um homem, deve olhar para um outro de cima para baixo só numa oportunidade, quando ele está tomando essa pessoa para se levantar.
foi o que Deus fez conosco, em Jesus, né? Ele nos olhou para nos, né, erguer. Então, se você ler os evangelhos, você pode ver lá, né, a atitude de Jesus diante dos pecadores, diante das mulheres, etc. Jesus, por sua vez, ele formou discípulos, missionários educadores. Então, ele diz, vocês vão e ensinem. Aí começa a caminhada da igreja. Os horizontes próprios da educação cristã. Em primeiro lugar, é preciso ver que como você entende a pessoa humana, a antropologia, né? Como entender a pessoa humana. A educação, ela tem que ser sempre inclusiva, nunca excludente, né? Inclusiva. Nesse sentido, às vezes as pessoas criticam a nossa igreja, mas eu acho que fundamentalmente a Igreja Católica é muito includente, né? Eu trabalhei muito lá no Maranhão e nós tínhamos lá momentos que eu ficava maravilhado pelo poder de inclusão da Igreja Católica, nas grandes festas, que todo mundo podia entrar, todo mundo participa, ninguém está perguntando quem que você é, o que você faz, o que você deixa de fazer, né? Então, a educação inclusiva. A importância da família. Isso aqui é grave, essa questão, né? Nós sabemos que a família tem seus problemas, né? E não nos podemos esquecer que o Brasil é um lugar onde há muitas mães sozinhas, onde a figura paterna está ausente. Então, porém, essa figura paterna, ela pode ser substituída por um avô, que muitas vezes né? Mas por um tio, por um padre, uma figura masculina paterna, né? Para substituir essas questões, né? Mas, de qualquer maneira, a importância da família é enorme, continua enorme, viu? E eu também, da minha parte, eu vejo de maneira positiva a família de hoje. Que eu digo assim, quem fala que a família de antigamente que era boa, é porque não conhece a história do Brasil, né? A história do Brasil é uma história de escravidão negra, de desprezo da mulher, etc. Então, é só para ser realista nesse sentido. E a educação da fé, na fé. E eu aí passo para o último momento, que é o agir. O agir é sempre mais complicado, né? E também porque não se trata de dar fórmulas de ação, né? De qualquer maneira, nós temos que partir de um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. E aqui entra uma ambiguidade da pessoa humana. O ser humano tanto pode idealizar uma bomba que destrói em um segundo uma cidade inteira, um mundo, né? Quanto ele pode idealizar a cura de uma doença, né? Então, aí nós temos diante da ambivalência humana, né? Que projeto nós vamos ter? Nós vamos ter um projeto de briga, de guerra, ou um projeto de paz, né? Esse projeto de vida, ele tem que ir além de uma projeção de uma carreira profissional pessoal, né? E isso, a nossa classe média, geralmente, os pais estão tão preocupados com seus filhos que só pensa num projeto profissional individual, entendeu? Especialmente a classe média, viu? E todo projeto de vida deve focar na realização do bem, especialmente do bem comum. É claro que o bem pessoal é importante, né? Mas não esquecer do bem social. O Papa fala nessa última encíclica, né? O amor social. E, finalmente, dizer o seguinte, que educar é iniciar processos. Não se faz uma coisa de uma hora para outra e pronto, acabou. Não, é um processo, né? A importância de formar os educadores, os professores, a valorização dos profissionais que trabalham nessa área. E eu posso contar uma
uma experiência pessoal, né? Quando eu morava lá em São Luís, geralmente na época de eleição, praticamente todos os candidatos pediam uma conversa comigo, né? Com o arcebispo, claro, porque, né? E uma das questões que eu sempre gostava de acentuar era a questão da educação. O cuidado, já começa o cuidado com o prédio. Eu, às vezes, fazia visitas nas paróquias, vinha prédios depredados, eu ficava entristecido. O que está acontecendo? Né? Mas aí eu falava com o pessoal o seguinte, a questão do ensino básico. Assim, uma professora primária, um professor primário, ele pode ganhar um pouco menos que um professor universitário, mas um pouco menos. Né? Não é? Então, e no Brasil, a desvalorização do professor, dos profissionais da educação no ensino básico é demasiado, é muito grande. Né? E lembrando também que a nossa igreja tem alguns serviços pastorais em favor da educação, né? Que são algumas pastorais chamadas sociais. Né? Tem, por exemplo, a pastoral da educação, é uma das pastorais que eu achei muito difícil de implantar, de continuar, que a pastoral da educação é a reunião dos profissionais em torno do ideal evangélico, do ideal cristão. Né? Depois, a pastoral da cultura, né? Dar valor à nossa tradição, né? Dar valor, né, à música, a todas as manifestações culturais. Né? A pastoral universitária, a pastoral dos movimentos, né, de vários movimentos, porque tem muitos movimentos que se dedicam a isso. Né? Os movimentos, por exemplo, que estão presentes nas escolas, estão presentes. Então, eu estou chegando ao final da minha fala, né? Eu posso dizer o seguinte, que esse texto base sobre a educação, eu acho que está muito precioso, muito bom mesmo, muito bom, viu? Vale a pena estudar, formar grupos, né? E vale a pena, talvez assim, né, pegar grupos para estudar em conjunto, né? Não sozinho, né? Porque às vezes sozinho é mais difícil, né? De qualquer maneira, essa campanha da fraternidade, né, envolve toda essa questão da educação. Né? Tanto a educação formal quanto a educação não formal. Então, é um assunto muito complexo. Eu espero de coração que nós não vamos entrar em discussões internas desnecessárias. Se tem alguma coisa que não agrada, aí pode ter, fazer o quê? E lembrar que o texto da campanha não é um texto dogmático, não é isso não. Né? É um texto de trabalho, né? Para nos ajudar, né? A nos posicionar diante desse assunto tão importante. Obrigado, eu devolvo então a palavra ao Frei Gilberto, né? Então, agradeço muito, Dom Belisário, as suas palavras. Creio que dá para a gente iniciar essa conversa, né? Então, a nossa proposta é a gente conversar um pouco, os que estão participando, né? Quem ainda não colocou a sua pergunta, pode colocar a sua pergunta no chat, né? Que está aí ao lado. E à medida do possível, Dom Belisário vai respondendo essas perguntas, nós vamos conversando, né? Então, a Ana Lúcia anotou, Elias, qual dos dois foi o primeiro? Elias. Posso começar? Só uns comentários antes, porque, na verdade, em forma de interrogação, só tem uma, se eu não perdi, né, Ana, alguma. Mas, assim, muitas colocações excepcionais, né, e é realmente um momento muito rico poder aqui ter Dom Belisário fazendo essas colocações para nós, resgatando muito das nossas preocupações também. A Rosalva Silva Campos, esse ano estou mais encantada com o tema, não só por ser da área
da educação, mas também por achar a educação interesse de toda a sociedade. A Roseli também comenta, a irmã Tomelina também comenta. Antes, a Roseli, a campanha da fraternidade é um exemplo perfeito disso, educar com base no amor para a vida fraterna. Irmã Tomelina diz, temos que assumir a metodologia, está se referindo a Paulo Freire. Viva Paulo Freire, viva também os educadores anônimos, diz a Rosalva Silva Campos de novo. Ana, quer comentar alguma coisa? Porque Rosalva... tem uma interrogação, tem um questionamentozinho. A Rosalva, ela está participando muito também, ela diz também que participa muito das campanhas da campanha da fraternidade, e ela participa lendo os textos base de todas as campanhas da campanha da fraternidade. O Márcio Américo de Oliveira mandou um enorme abraço para Dom Belisário, falando que ele é um grande mestre, um saudoso abraço para ele, que está muito feliz com a presença dele aqui. A Tomelina, ela disse uma coisa muito importante, que a sabedoria, como que se personifica, ela assume postura de profeta ou profetisa na educação, né? A Rosalva também, novamente, ela disse que a educação, que ela concorda com o Senhor com a universalização da educação básica, porém ela acredita que ainda há que se lutar pela melhoria, pela sua qualificação dessa educação básica. Eu também, como professora, né, trabalhei 33 anos como professora, eu me sinto assim como um chamado a também participar mais ativamente nessa campanha da fraternidade, porque é um assunto que me chama a atenção, porque a educação é princípio de tudo, é um princípio familiar, é um princípio da sociedade, e eu acho isso muito importante. A Margarida, ela diz o seguinte, a educação precisa ser valorizada em nosso país. Aí ela pergunta, mas como? Não está fácil ser educador em nosso país. Como valorizar um educador? E há uma pergunta da irmã Tomelina, desculpa, dona Belisário, a irmã Tomelina, ela coloca uma pergunta aí que eu acho que é interessante quando ela fala, quando o senhor falou da educação integral. Aí ela fala, como fazer se a nossa catequese sempre dividiu o ser humano? Né? Então, eu acho que é uma questão também muito... Ana, se me permite complementar... Então, dona Belisário. Isso. Sim. Isso. Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive ao visitar a Alemanha, que é um país, naturalmente, muito desenvolvido, rico, etc. Mas para mostrar a diferença, né? Eu fui, um frei lá me levou para visitar uma escola... Me permita complementar, que aí o Dom Belisário responde duas. A Margarida Maria Soares também pergunta. A educação... Tá. Sim. Bom, mas eu só estava dizendo, Elisa, que para mostrar, né, o que nós temos, como valorizar, né? Então, eu fui visitar essa escola pela manhã. Lá, todo o ensino é integral. Não existe ensino de 4 horas, integral. Então, as crianças... as crianças chegavam de bicicleta. É uma região rural. E o prédio escolar não tinha nada de luxuoso, não. Mas era muito bem cuidadinho, sabe? E a sala de aula, né? A organização das carteiras, né? Muito assim, tudo muito dinâmico. Agora, o que eu queria chamar a atenção é para
os professores, o pessoal profissional. Primeiro, os professores e as crianças que cuidam da limpeza e também da cozinha, entendeu? Todo mundo, né? E no caso lá, o diretor era um homem, que chamava, ele era um doutor, né? E você vê a importância que se dá à educação básica, né? E na Alemanha, as pessoas ganham, um doctor ele ganha de acordo com esse título, entendeu? E depois, a convivência, né? A sala dos professores, né? Quer dizer, eu acho, vamos dizer, que nós temos que chegar lá, né? Eu falei que não ia citar nome de pessoas, mas eu vou cair na tentação, né? Aquele, como é que ele chama? Freire, lá, que foi ministro da Educação do Lula no primeiro mandato e foi dispensado pelo telefone. Como é que ele chama, Gilberto? Eu esqueci o nome dele. Mas ele diz o seguinte, que a educação básica deveria ser federalizada. Atualmente, ela é entregue praticamente ao município. E assim como o Banco do Brasil. Você vai numa agência do Banco do Brasil, num bairro rico, vai no Banco do Brasil, numa periferia, praticamente é a mesma coisa, né? Você vai na agência do Banco do Brasil no Nordeste e vai na agência em São Paulo ou numa região rica, é a mesma coisa, entendeu? Agora, lá onde eu trabalho, no Maranhão, uma grande parte das escolas de ensino básico rural são de taipa. Está tendo um processo agora de substituição, não sem dúvida, né? Mas são de barro e coberto de palha. E o chão, o piso, é terra, é barro, né? E água encanada, nem pensar, né? Então, é só para mostrar a distância, a desigualdade, né? Então, pessoal, como valorizar o ensino? Eu penso que o primeiro passo é valorizar os profissionais da educação, né? E falando daquele pessoal que me visitava lá, os políticos, eu falava assim, olha, um professor, uma professora, não pode, com formação superior, gente, não pode ganhar menos de 10 mil reais por mês. Eles se assustavam, né? E, quer dizer, mas o município não dá conta de pagar? Depende, né? É uma questão de escolha, né? Você vai gastar o dinheiro em quê? Né? E aí, né, é bom lembrar que muito do dinheiro que chega para as prefeituras é desviado. A finalidade é a educação, a finalidade é a merenda, né? Um promotor do interior do Maranhão calcula que 70% dos recursos que chega para as prefeituras, isso no Maranhão, aqui em Minas eu não tenho dado, ele acha que são desviados, quer dizer, pela experiência dele, trabalhou em várias cidades, né? Então, vocês imaginam, né? Então, aqui entra uma questão mesmo de opção, né? De prioridade. Vamos priorizar o quê? Então, pessoalmente, eu acho que a criança ela deve ser priorizada em todos os aspectos, né? Isso é uma questão de opção mesmo, né? Não é questão, né? E eu esqueci o nome do homem lá de Brasília, como é que chama? Em todo caso, é bom ele... Cristóvão Buarque. Hein? Cristóvão Buarque. É o Cristóvão Buarque, é ele mesmo. Ele mesmo. E ele é um grande educador, né, naturalmente. Agora,
toda essa questão, eu acho que, em primeiro lugar, é diálogo, né? Não tem outra saída, né? Nós temos que conversar, né? Não tem outra saída. Eu conheço municípios que, com uma coordenação muito boa de mulheres muito inteligentes, geralmente é mulher, que são secretárias de educação, né? Que fizeram milagres com poucos recursos, né? Milagres, né? E eu estava vendo, né, com essa pandemia, parece que de cada 10 crianças entre 7 e 8 anos, 6 ainda não sabem ler. Então, é um fracasso doido. É um fracasso doido. É um fracasso. Nós vamos carregar esse fracasso nos próximos anos, viu, gente? Mas é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa para ser comentada. Dom Belisário, o senhor acabou respondendo uma pergunta que a Margarida colocou aqui, né, antecipadamente. A educação precisa ser valorizada em nosso país, mas como? Não está nada fácil ser educador em nosso país. Então, o senhor já praticamente respondeu a essa pergunta. Eu colocaria agora um questionamentozinho do Antônio de Pádua. Ele diz o seguinte: a mesma igreja que acena para a educação inclusiva e para todos, aparece em diversos setores privilegiando, fazendo até apologia ao individualismo. Como superar esse desafio? E se o senhor vê dessa forma também, como superar? Sobre a questão, até eu comentar também aquela pessoa que fez uma observação sobre a catequese, né? E não há dúvida nenhuma que a catequese faz parte da educação, né? E nos últimos tempos, a gente está discutindo muito que a introdução da criança, do jovem na fé, ela deve ser mais do que uma aprendizagem de escola, deve ser uma iniciação à vida cristã. Tem que ter um processo de iniciação, né? E agora, como fazer isso, né? Cada diocese, cada paróquia tem que buscar seus caminhos, né? E eu sou muito grato a tantas pessoas que se dedicam à catequese, viu, gente? Lá em São Luís, eu tinha tantas pessoas de um valor, né? Mulheres e homens, muitos jovens, né? Que né, faz isso voluntariamente, né? Então, é muita coisa mesmo, né? Sobre a valorização do professor, eu morei em Teoflotone, e naquele momento, isso era a década de 70 e 71. Vocês imaginam, toda a região do Nordeste de Minas, Norte e Nordeste, e da Bahia, não tinha uma escola para formar professores e professoras. Aí foi começada uma faculdade, chamada Fundação do Nordeste Mineira, que hoje, por sinal, é uma universidade pública, né? A Universidade do Vale do Mucuri e Vale de Jequitinhonha. Mas as pessoas vinham de longe para conseguir o seu diploma. A gente fazia o que podia, viu? Então, voltando, às vezes a gente tem que lutar muito com os limites. Eu ficava com pena, com dó de pessoas que viajavam 300, 400 quilômetros para participar de aulas na sexta, o dia todo, e sábado, o dia todo. Eu era muito sacrificado, né? E, natural, como eu estou dizendo, o que a gente podia fazer, né? Fazer o possível, né? Então, eu gosto de São Francisco fala, começa fazendo o que pode, ou não, o necessário, depois o que pode, depois você vai fazer, né, a perfeição, né? Então, de novo, eu acho que aí nós temos que ter um processo mesmo. Agora, isso eu digo, né, a desvalorização do professorado, isso começou
aí pela década de 60, 70. Né? Você imagina, a Ana Lúcia talvez tenha mais informação do que eu, mas normalmente um profissional, isso nós temos que valorizar todos os profissionais, mas eu digo, um profissional bom em qualquer área, pedreiro, motorista, etc., ganha mais do que uma professora primária. Né? Então, quer dizer, eu não sei se eu estou errado, viu, Ana Lúcia? Mas, tá não, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que valorizar todos. Mas, imagina, quem trabalha com o humano é muito complexo, é um trabalho complexo demais. Né? Então, essas pessoas têm que ter uma boa formação, uma formação continuada. Não pode ser assim que acabou a faculdade, pronto, acabou. Não. Né? Ter cursos de atualização, encontros, né? Diálogo, né? Isso ajuda demais para as pessoas também não desanimar, né? E ter criatividade. Né? Nós estamos falando no ensino básico, eu acho que uma das coisas que... Nós estamos ainda no ensino formal, né? O ensino médio, ele perdeu a qualidade demais, gente. O ensino médio público. E eu posso entender que alguém que forma em física para dar aula, ele não vai se dedicar à educação, entendeu? Eu conheço pessoas nesse ramo que é muito difícil, mano. Ou ele vai dar aula na rede particular, que paga. Né? Então, eu não estou negando o que eu disse, não. O projeto nosso, o projeto pessoal, individual, tem que levar em conta o social. Né? Mas é claro que você tem que valorizar também a pessoa. Né? Então, mais algum comentário? A Tomelina Barbosa, eu achei interessante que ela diz o seguinte: a educação que começa em casa e na nossa comunidade. Como que é essa prática? Né? Porque nós estamos falando em educação. Muitos pais delegam para as escolas essa educação, e não é. Então, a educação ela começa na família, ela começa também na comunidade. Não é uma coisa, igual o senhor diz, individual. Ela é comunitária, ela é social. Né? Então, como que é na prática essa educação? Eu estou vendo, viu, Ana, que nós temos muita coisa para dialogar nessa quaresma. Não é brincadeira mesmo, não, né? E também a gente tem que ter muita paciência e misericórdia com os pais também, né, gente? Às vezes não é tão fácil, né? Viver, exercer essa paternidade, essa maternidade, né? Agora, tem que ser ajudado, né? Essas pessoas têm que ser ajudadas, né? E a comunidade é fundamental, né? Sem comunidade, nós não vamos a lugar nenhum, né? E há atualmente uma tendência muito grande hoje em dia do individualismo, né? Quer dizer, das pessoas, né, olharem só para si, né? Só para a sua família e fechar-se. Né? E, nesse sentido, há uma desvalorização do fazer político no Brasil muito grande, muito grande. Né? E o fazer político é necessário. Né? Já se disse, né, que se você acha que política é uma coisa suja, você vai deixar para as pessoas inadequadas fazer essa política. Né? Então, a participação, quando eu falo política, não é só na política partidária, né? Mas a participação cidadã. Né? Agora, de fato, nós carregamos uma história muito difícil. Nessa história, é bom lembrar que praticamente, né, uma metade da população, mais da metade, era escrava, escravizada. Né? E
vamos dizer, esse processo de inclusão social, ele está se mantendo, né? Agora, a grande questão, né? Quando a gente vê as grandes cidades, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Uma parte significativa do território não é atingido pelo Estado. E quando o Estado vai lá, ele vai lá para matar, para bater, né? Então, é um Estado policial, né? Então, há algo aí que nós temos que discutir mesmo, né? Nós temos essas questões, né? Não podemos fechar os olhos, né? E eu acho, no entanto, vamos dizer, quando a visão nossa, a visão cristã, a visão nossa é otimista. Senão, nós não, se vai desanimar antes da hora, não pode, né? E eu acho que a visão do Papa Francisco também é muito otimista. E uma coisa que eu acho que nos ajuda, eu sempre falo assim, olha, o tempo é superior ao espaço. O tempo é o senhor da razão, né? O tempo é superior ao espaço. Então, o nosso trabalho é nesse espaço pequeno que nós vivemos. Agora, a gente tem que trabalhar nesse pequeno espaço, mas com vistas ao futuro, ao tempo, né? Que é muito maior do que nós, né? E uma coisa também que me consola é o seguinte, que os processos, geralmente, eles são muito vagarosos, né? As mudanças, tem um conceito na história que fala das mudanças de longa duração, né? Vamos dizer, vou dar um exemplo, né? A questão da escravidão. São Paulo já dizia, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos nós somos, etc., filhos de Deus. Olha, para tirar a legalização da escravidão, foram necessários 18 séculos, 19 séculos. Então, não é brincadeira. Agora, essa mudança é uma mudança de longa duração, né? E, às vezes, a mudança de longa duração é como uma linha que tem uma curvatura. Você, de pertinho, você pensa que a linha é reta. Mas, se você se afastar, você vê que está uma curvatura, né? Então, você avaliar a nossa vida, às vezes nós temos que ter um certo afastamento, né, do que nós estamos vivendo. E aí, né, na vida espiritual nossa, e aí é bem com referência à nossa quaresma, né, que há um movimento circular que é virtuoso, é um ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso, às vezes você não nota, mas ele é virtuoso, ele está em ascensão. Porém, há um círculo vicioso, que também você não nota. Às vezes nós estamos em decadência e não estamos notando. Então, aí entra o discernimento, que, aliás, o texto fala muito no discernimento, né? Vamos dizer, nós temos que fazer um discernimento, se nós estamos num ciclo virtuoso ou num ciclo vicioso. E como mudar isso, se for, né? E às vezes também o ciclo é virtuoso, mas às vezes também é reto, não tem nem melhora nem piora, né? Fica a mediocridade, vamos dizer, que não tem nem noção, não tem nem consciência do que está acontecendo, né? E agora, de novo eu digo, eu acho, vamos dizer, que o Brasil, como um todo, nós temos um processo fundamentalmente virtuoso, né? E aí eu gosto de citar meu pai, que dizia o seguinte, meu pai morreu com 91 anos. Ele falava assim, quem disse que antigamente que era melhor é porque não viveu antigamente, né? Então, é só para dizer que, apesar de todas as questões, né, nós temos feito processos positivos. Agora, de vez em quando, acontecem retrocessos, sem dúvida, né? E aí é preciso retomar, né? Retomar. Então, é isso aí. Então, creio que, pelo que o
pessoal colocou aí nos comentários, eu acho que todo mundo está muito satisfeito com a conversa, né? Muita coisa boa nós ouvimos, né? E creio que isso vai iluminando bastante a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade. Então, creio que por hoje nós vamos terminar, eu acho que tá muito bom assim, né? E nós vamos agradecer, quero agradecer o Elias e a Ana Lúcia que se expuseram a estar junto com a gente aí, né? Ao Dom Belisário, quero agradecer mesmo de coração. Tem uma fala que foi colocada aí, ao lado, do Márcio Américo. Eu acho que eu queria tomar as palavras do Márcio Américo para a gente concluir a nossa live. Ele fala lá assim: um pequeno depoimento de Dom Belisário enquanto educador e formador no Seráfico Santo Antônio pode contar muito de uma ação educadora plena, né? E eu creio que, de fato, é isso. Eu tive a alegria de morar com Dom Belisário 2 vezes e aprendi muito com ele. Foi um grande educador, né? 3 pontos eu queria salientar daquilo que eu carrego muito, que eu falo assim, isso eu aprendi muito com o Frei Belisário, né? A questão da reflexão, da capacidade reflexiva, da gente pensar sempre, né? Antes da gente falar, antes de dar uma opinião, refletir, da gente buscar, de fato, entender a coisa mais a fundo, né? Eu acho que o Frei Belisário era uma pessoa assim que reflete muito, levava a gente também a refletir. Outra questão é ter sempre a companhia de um bom livro, né? Então, isso eu carrego também comigo sempre. A gente sempre tem um livro junto com a gente, acho que é uma boa companhia, né? Para a gente, um bom livro, uma boa leitura sempre, né? E, por fim, a aprendizagem pelo trabalho. A gente trabalhar, né? Colocar as mãos à obra é um meio de aprendizagem enorme, né? Então, eu carrego muito isso, acho que foram grandes lições desse educador que é Dom Belisário, né? Então, quero agradecer muito a sua presença e que Deus continue iluminando, né? Que você possa estar aí educando muitas pessoas, está ajudando, de fato, a gente a cada vez mais viver numa sociedade melhor. Então, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu agradeço também a oportunidade. E você falou aí, esse Márcio Américo deve ser um que foi nosso aluno aqui, não é? Me parece. Um abraço para ele, viu, Márcio? Muito obrigado. E sobre a questão da leitura do livro, eu tenho um colega, amigo, nós permanecemos amigos desde o tempo do colégio, o Nicolau Schumacher, não sei se você conhece. E o Nicolau sempre assim, muito preocupado comigo lá no Maranhão, você está muito sozinho, solitário, é preciso... Eu falei assim, Nicolau, eu nunca estou sozinho. Eu sempre tenho companhias muito boas, que eu escolho. Ainda tem essa vantagem de você poder escolher, né? Que eu sempre tenho um livro muito bom para ler, né? Então, assim, nesse sentido. Mas, além disso tudo, é claro que eu sempre procuro conviver com as pessoas, né? Mas, realmente, a companhia de uma leitura nos diverte e nos ensina, né? Então, é muito bom. Eu quero agradecer a companhia do Elias, da Ana Lúcia, prazer em conhecer, e também do Frei Gilberto, né? Muita alegria da gente se rever, né? E nós estamos por aqui, né? À disposição, né? Do que é aquilo que a gente pode ajudar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Se eu podia terminar com a bênção para a gente, então, né? Dando uma bênção para todos que estão aqui presentes, acompanhando, né? Tá bom, eu quero, né, nesse sentido, pedir a bênção de São Francisco, né? Essa bênção de São Francisco, fala que é de São Francisco, mas de fato é de Arão, que está lá no livro, acho que do Levítico, né? Que é assim, ó, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor te dê a sua paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todo mundo com Deus, viu? Obrigado. Nós queremos convidar a todos, né, para a nossa próxima live. Ela será no dia 10 de março. Né? Então, no dia 10 de março, nós vamos fazer terceiro encontro sobre a campanha da fraternidade. Será com a Beatriz Cerqueira.
Ela é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, educadora, deputada. Ela vai estar falando sobre as políticas públicas da educação, né? Então, nós vamos estar conversando no dia 10 de março. E a quarta live será no dia 31 de março. Então, em março, nós teremos as duas. No dia 31, nós teremos o Frei Otton, que vai estar falando sobre a questão da educação católica nos dias de hoje. Vamos estar falando um pouco dessa parte da educação enquanto igreja também. Então, todos são convidados a participar desses 2 encontros virtuais. E para quem está aqui na nossa diocese, está próximo, nós vamos ter um encontro presencial no dia 5 de março, para comemorarmos, então, o Dia Internacional da Mulher. O professor Altamir, de Juiz de Fora, está, então, fazendo uma reflexão conosco sobre a mulher na Bíblia. Então, vai ser no dia 5 de março, esse encontro presencial em Leopoldina, né? Então, estão todos convidados a participar com a gente, né? E fica também o convite para quem desejar depois participar. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp das Pastorais Sociais. Quem ainda não faz parte, quiser, depois basta entrar em contato com a gente para fazer parte desse grupo, onde a gente está sempre enviando informações, reflexões, né? Então fica o convite também a participar com a gente, tá bom? Então, obrigado a todos, um grande abraço, Dom Belisário, Ana Lúcia, Elias, a todos vocês aí que nos acompanharam nessa noite. Paz e bem.